Good morning, good afternoon, good evening. How are you people? I hope you're fine. Today we have our third video class. We are going to talk about verbs. And let's go. Vamos lá, o quanto antes a gente fizer isso, melhor. Já gostaria, primeiramente, de me desculpar por essa luz que não está muito boa, mas é que agora ficou de noite, eu só consegui postar agora à noite. E é isso que a gente tem aí, a gente vai ter que se virar com isso. Outra coisa que eu queria dizer, eu gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram a atividade 1 e a atividade 2. Eu vou comentá-las rapidamente, vou rever algumas coisas hoje. E hoje é o vídeo 3, no qual a gente vai falar de verbos. Tá? Vamos direto ao ponto, pra gente, não quero tomar muito tempo de vocês. Cadê? Sumiu. Ai, tá difícil. Tá aqui. Pronto. Sorry, people. Ó, pessoal, acompanha aqui comigo a revisão dessa revisão. Para quem já fez a atividade 1, parabéns, só vou relembrar. E quem não fez, olha aí e faça o quanto antes, por favor, que a gente está avançando. E não hesitem em entrar em contato comigo e me perguntar qualquer dúvida. Eu já passei meu WhatsApp para vocês. Então deixem de bobagem e entre em contato aí comigo. Mas enfim, vamos lá, gente. A gente está fazendo uma videoaula de revisão, uma série de vídeos de revisão. No vídeo número 1, do que a gente falou? A gente estava analisando a oração. A gente falou das partes da oração. A gente viu que uma oração é formada por um sujeito, verbo e complemento. E aí eu foquei no sujeito. Né? Falei como identificar o sujeito. Como que identifica o sujeito? O sujeito é a quem a oração se refere, de quem está falando, né? E outra coisa que pode ajudar é que o verbo ele combina com o sujeito. Então vamos só relembrar rapidinho. Olha lá, ó. John is a teacher. Quem é um professor? John. Então o sujeito é John. My friend likes music. Quem gosta de música? My friend. Então o sujeito é my. Pessoal, muita gente deixou... Não, o sujeito é my friend. Desculpa, gente, já estou cansado. Mas enfim, muita gente quando responde aqui só coloca o friend, deixa o my de fora. Mas gente, a oração está falando de my friend, não é qualquer friend, é my friend. Então o sujeito é my friend, não deixa nada de fora. A oração está aqui, my friend likes music, o sujeito da oração é my friend. Mais um exemplinho aqui para a gente relembrar. Robert and Michael play football. Então quem é o sujeito da oração? Quem joga futebol? É o Robert and Mike. De novo. Então o sujeito é Robert and Mike. E esse último aqui, muita gente teve problema. Everybody hates Chris. Muita gente colocou, o sujeito é Chris. É que talvez eu não tenha me expressado bem. Eu falei, o sujeito é de quem a gente está falando. Aí você pode falar, mas a gente está falando do Chris. Mas mais ou menos, o que pode te ajudar é você perguntar quem odeia o Chris. Né? O verbo está falando, odeia o Chris. Joga futebol, gosta de música. Então, quem joga futebol? Quem gosta de música? Quem é um professor? Ou o que é um professor, né? Quem odeia o Chris? Então, quem odeia o Chris? Everybody. Então, o sujeito é everybody. Então, na primeira lição, a gente falou do sujeito e como identificar o sujeito, que é de quem a oração está falando, ou seja, o verbo está combinando com o sujeito. Na segunda lição, a gente continuou falando do sujeito, só que a gente falou dos subject pronouns, que são umas palavrinhas que substituem o sujeito, né, na oração, e ficam sendo sujeito. São 6 palavrinhas, e eu mostrei elas para vocês. Vamos ver elas aqui, ó, em inglês. Falei para vocês que vocês têm que decorar isso aqui. Não tem como avançar sem decorar isso aqui. Com o tempo a gente decora, mas fazer um esforcinho. I, todo mundo deve saber que é eu. You, você. He, she, it. He, ele, she, ela. O it é ele ou ela para coisas ou animais.
We é nós, you é vós, vocês, e they é eles ou elas. Então a gente tem 3 pessoas do singular, a primeira, a segunda, a terceira. A gente tem 3 pessoas do plural. Né? Tudo bem? É igual em português. Para que eu tenho que saber isso? Porque quando a gente conjuga o verbo, ele vai combinar com essas pessoas. E quando a gente conjuga o verbo em português, não sei se vocês lembram, mas a gente fala eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí o verbo combina com cada pessoa. Em inglês, eles têm ele, ela e um ele neutro, mas o resto é tudo igual. Tá bom? Então, na segunda aula, a gente viu subject pronouns, que são umas palavrinhas que a gente pode substituir. Né? São palavrinhas, pronomes, que podem substituir o sujeito. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos, só para relembrar. Então, ó, John is an architect. Então, se eu quiser mudar John por um subject pronoun, por uma daquelas palavrinhas, John é ele. Então, eu posso colocar he. Né? Ele se encaixa, John, ele se encaixa aqui, ó, na terceira pessoa do singular. Por que está em vermelho? Porque a gente tem que tomar cuidado com a terceira pessoa do singular. Então, o John, eu posso mudar por he. Né? Ó, nessa oração o sujeito é John. Nessa oração o sujeito é he. Mas é praticamente a mesma coisa. Os dois são terceira pessoa. Ó o verbo aqui. Isso. Ó, my mother likes music. Se eu for trocar esse sujeito por um subject pronoun, é she, né? My mother é ela. She likes music. Vamos ver o próximo. The day is hot. O dia está quente. O sujeito é o dia. Quem está quente? O dia. Se eu quiser usar um pronome, um subject pronoun, uma daquelas 6 palavrinhas, o dia é ele. Só que he não vai ser porque he é para homem. She não vai ser porque she é para mulher. É o ele para coisas. Qual que é o ele para coisas? Dia é uma coisa. É o it. Então, it is hot. My name is Rick. Sujeito aí. Quem é Rick? My name. Na oração está falando, my name is Rick. Quem é Rick? O que é Rick? O meu nome é Rick. My name é ele. Meu nome é ele, só que é uma coisa também. Então eu posso colocar, se eu for colocar um sujeito, né, ele se encaixaria ali no it. It is Rick. O que mais que eu tenho aqui? The man in the classroom is not a teacher. Olha, eu pus isso aqui só para mostrar que o sujeito, ele pode ter várias palavras. Né? Olha aqui, the day, my name, tudo isso é sujeito. Né? Aqui, de quem está falando? O homem na sala de aula não é um professor. Quem não é um professor? O homem na sala de aula. Então, o sujeito é the man in the classroom. Tudo bem, identificamos o sujeito. Agora, se eu quiser colocar um subject pronoun, um pronome aí, uma daquelas 6 palavrinhas, o homem na sala de aula, que pronome é esse? É ele. Ele é he. Mais um. John, Paul, George and Ringo are the Beatles. O John, Paul, George e o Ringo são os Beatles. Quem são os Beatles? John, Paul, George e Ringo. Esse é o sujeito. Agora, se eu continuar falando, não quiser repetir John, Paul, George e Ringo, quero colocar uma daquelas palavrinhas que substitui, John, Paul, George e Ringo seriam eles. Eles são os Beatles. Então, fica they. Né? They are the Beatles. Não mudou nada. Então, John, Paul, George e Ringo é praticamente a mesma coisa que they. Né? Então, é importante que a gente consiga identificar o sujeito e consiga saber. Né? Se a gente continuar falando, a gente pode usar um pronome e saber qual pronome, subject pronoun, né? Que aquele sujeito se encaixa. Tá no plural? Eles. Né? Beleza. Então foi isso que a gente falou nas 2 primeiras aulas. Agora a gente chegou na terceira aula. Então esquece um pouquinho que agora é a aula de hoje. Hoje nós vamos falar de verbos. Né? Então a gente tinha falado, já falou do sujeito, né? E a gente está vendo que o verbo, ele concorda com o sujeito. Então a gente vai analisar o verbo. Tá? A gente sabe que o verbo é aquela palavra que pode estar no passado, no presente ou no futuro. Ela pode estar no passado, no presente ou no futuro.
Eu fui, eu vou, eu irei. Então vamos com calma. Hoje a gente vai falar do presente, mais especificamente do presente simples. Que tempo verbal é esse presente? Como o nome diz, ele fala do presente, é lógico. Só que não é de todo tipo de presente, ele fala de fatos presentes. Né? E ele fala de rotina presente. Um fato presente. Né? O Brasil é grande. Sei lá, eu sou brasileiro, isso é um fato. Agora, a rotina, eu acordo às 7, eu vou para a escola às 6, coisas do tipo. Ó, coloquei aqui um exemplo só para mostrar. O presente simples, ele fala de rotinas e fatos. Então lá, I wake up at 7, he goes to school in the morning. É uma rotina, uma coisa que a pessoa faz sempre. E um fato, I live in Brazil, she likes ice cream. Eu vivo no Brasil e ela gosta de sorvete. Tá? Então, presente simples é para falar de fatos e de rotinas. Né? Tudo bem. Então agora a gente tem que saber, beleza. Então a gente sabe que a oração tem um sujeito, que o verbo combina com o sujeito. A gente está falando do presente simples. Então agora a gente tem que saber como conjugar esse verbo no presente. E aí eu fiz uma tabelinha aqui, ó, presente simples. Então a gente tem, ó lá. Então a gente tem o sujeito da oração. I, you, he, she, it, we, you, they. Acompanha comigo aqui, não assusta não. Olha aqui, segue a minha setinha aqui, ó. Então na oração ele tem um sujeito. O sujeito vai se encaixar numa dessas pessoas. Né? Ou ele vai encaixar na primeira, na segunda ou na terceira do singular, ou na primeira, na segunda ou na terceira do plural. Mas olha como é que é fácil conjugar verbo no presente simples. Eu coloquei 4 verbos aqui. To want, que é querer. To like, que é gostar. To play, que é jogar, brincar, tocar. E to be, que é ser, estar. Nosso velho conhecido. To be, que é ser, estar. Repare que quando eu ponho to, o verbo, ele não fica nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Ele fica no infinitivo. É o nome do verbo. Jogar, gostar, né? Ele fica com R, né? No infinitivo. Mas agora a gente vai conjugar ele no presente. Então repara, olha só que tem um padrão aqui. Olha como é simples a conjugação. Ela é igual para todas as pessoas. Ela só vai mudar na terceira pessoa do singular. Por isso que é importante saber quando é terceira pessoa do singular. Então como é que eu falo eu quero? I want. Como é que eu falo você quer? You want. Como é que eu falo nós queremos? We want. Vocês querem. You want. Eles querem. They want. Agora, ele ou ela quer é he, she wants. Então, repara, é só acrescentar o S. Se fosse português, eu falaria eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem. Em português, a gente teria que decorar 6 terminações do verbos diferentes. Em inglês, no presente simples, são só 2. Uma sem S e outra com S. Sendo que a com S é na terceira pessoa do singular. Olá. Verbo gostar, to like. I like, you like. We like, you like, they like. Só quando eu falar que ele ou ela gosta é que o verbo vem com S. Olha lá o play. I play, you play, he, she, it plays. We play, you play, they play. A única exceção, pessoal, é o verbo to be. É o único verbo que vai ter mais de 2. Tá? É o único verbo que vai ter mais de 2 declinações. Ele vai ter 3. Por quê? Porque aqui ele é igual aos outros. Tipo, no he, she, it, ele vem com S. Né? E para o resto ele é tudo are. Só que no caso aqui, na primeira pessoa, que sou eu, é I am. Então ele tem 3. Né? Ele tem o am, o are e o is. Depois repete o are. Mas ele tem 3 diferentes. Todos os outros verbos vão ter só 2. Por isso que eu falei, é importante identificar o sujeito. Mais importante do que identificar o sujeito é saber se ele é terceira pessoa do singular. Porque se ele for terceira pessoa do singular, os verbos virão com S. Tudo bem? Gente, se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Eu acho que eu vou compartilhar essas tabelinhas com vocês.
Mas enfim. Então vamos só olhar os exemplos aqui, ó. I like rock, but she likes samba. Ok. Estou falando de um fato, né, presente. É presente simples. Só que repara, quando o sujeito é I, tudo bem, é like. Eu tiro o to, né? Que quando está com to ele é infinitivo. To like, gostar. Mas aí eu tiro o to, falar I like, eu gosto. Agora quando é she, terceira pessoa, do singular, she likes. Olha lá, John plays football. Por que está com S? Porque John não é a mesma coisa que ele. He não é terceira pessoa do singular. Então, está no presente, então tem que ter S. Olha lá, he likes, he plays. Né? Então, John plays football. I play volleyball. Olha lá, o I vai ficar com play. Vamos ver o próximo. We want to go home. Nós queremos ir para casa. Não precisa nem olhar lá. É he, she, it? Não é. Então não tem S. Agora, Anna wants. Por que que Ana está com S? Por que que o verbo... Porque o sujeito é Ana. Ana é a mesma coisa que she. She é a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it. Então, por isso que Ana, o verbo no presente, ele está com S. Olha lá. E o verbo to be é o único que vai ter três diferentes. Eu fiz aqui, ó, três frases diferentes. I am a teacher. Então, I am. Jane is a journalist. And we are friends. Então, olha lá. Jane is, we are, e o I, a gente tem que decorar que é I am. Tudo bem? Gente, espero que não tenha sido muita informação, mas o que a gente tá, mas resumindo, então a gente está falando que o verbo, ele combina com o sujeito. E o sujeito, se ele for terceira pessoa do singular, o verbo vem com S, no presente simples. E o presente simples a gente está falando de fatos de rotina. Tudo bem? Eu estou enviando uma atividade para vocês, ela é simples. Qualquer problema, entre em contato comigo. Eu passei já o meu WhatsApp para vocês, tá? E não hesitem em perguntar, né? Agora, tendo entendido isso, a gente tem que praticar, né? Por isso que quando a gente fala da rotina de alguém, quando a gente fala de alguém no presente, os verbos vêm tudo com S. Tudo bem? Então a atividade é simples, tenta fazer, tá? Vê aí como é que vocês se saem e qualquer problema entre em contato comigo. Deixa eu terminar, porque eu não quero que essa aula fique muito longa e eu estou com receio que talvez vocês achem que teve muita informação, mas não, vai com calma. As duas primeiras aulas era sobre o sujeito, identificar o sujeito, saber qual pessoa que ele é, qual das 6 pessoas ele é. Para que isso? Para saber que quando for terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular é he, she, it, os verbos vêm com S. Tudo bem, gente? Bom, acho que é isso. Vou deixá-los por aqui. Tentem me entregar o mais rápido possível, né? Hoje é quinta. Vamos tentar entregar isso até terça, se possível. E as outras duas atividades o quanto antes. As duas anteriores, tá bom? People, thank you very much. See you soon. I hope everything is okay with you. And that's it. Bye bye. See you soon.